Olá, seja muito bem-vindo à nossa apresentação sobre desenvolvimento para dispositivos móveis, que é um dos diversos temas de estudo existentes na área da computação. Eu, Vitor, e minha dupla Tiago abordaremos a visão geral do tema e os seus principais conceitos, além de algumas aplicações no meio acadêmico, tanto na grade curricular como em projetos de pesquisa. Vale lembrar que ambas as aplicações citadas possuem foco na EASH e no meio USP como um todo. Para introduzir o tema, é muito importante citar alguns exemplos de dispositivos móveis, como os celulares, tablets, relógios digitais, também conhecidos como smartwatches, e os PDAs, que são os assistentes digitais pessoais, muito usados em trabalhos de campo e em escritórios. Saber a existência desses diferentes dispositivos é muito importante, pois cada um apresenta características próprias que influenciam no desenvolvimento de software para cada um deles. Dados exemplos, vale lembrar que existem incontáveis modelos deles no mercado. Então, é um fato que isso tende a aumentar cada vez mais devido à evolução da tecnologia. Além disso, vale destacar as diversas diferenças técnicas que existem entre desktops e dispositivos móveis. Um detalhe, né, que os desktops é um termo usado para computadores em geral. Algumas dessas diferenças, né, as principais, tá na capacidade de processamento e armazenamento, os quais, né, também vão influenciar no desenvolvimento de aplicações para cada um. E por fim, um dos principais objetivos dessa área é o desenvolvimento de softwares que visam facilitar o dia a dia de seus usuários. Nesse slide, podemos ver alguns exemplos dessas facilidades, muito comuns no cotidiano atual. O primeiro são softwares destinados a sistemas bancários, também conhecidos como mobile banking. Em seguida, podemos ver os serviços de streaming e os vídeos em geral. Depois, aplicativos para pedidos de comida, além, né, de venda de ingressos de cinema, redes sociais, lojas virtuais, jogos e GPS. Todos esses exemplos, eles mostram, né, o impacto no dia a dia dos usuários que o desenvolvimento de software para dispositivos móveis possui, criando utilidades que hoje não conseguimos nos ver sem elas, de tão importante que se tornaram. Bom, irei falar sobre breve histórico, que vai tratar sobre como as aplicações para dispositivos móveis foram surgindo com o tempo. Começando por o primeiro celular, que é o Dynatec 8000X da Motorola, lançado em 1983, ele era grande, era pesado, tinha apenas uma tela LED e fazia apenas ligação e memorizava até 30 contatos. O próximo Motorola, que é o PT550, lançado em 1990, ele também possuía apenas uma tela LED, né? Era mais leve, menor, fazia ligações e possuía maior capacidade na agenda telefônica em comparação ao anterior. Já o IBM Simon, que foi introduzido por muitos como o primeiro celular inteligente, ele deu entrada à tela sensível ao toque, fazia funções secundárias de um computador, como verificar e-mail, criar lista de tarefas, calendário, jogos rudimentares, mexer na calculadora, também fazia ligação, armazenava muito mais contato, e só que era bastante limitado. Já o Nokia 9000 e-Communicator, lançado 2 anos depois, ele também foi introduzido por muitos como o primeiro smartphone. Há uns que dizem que é o IBM Simon, há outros que dizem que é esse 9000 e-Communicator. Ele tinha acesso à internet via browser, né, que era uma novidade na época, e tinha muito mais diversidade de aplicação devido ao salto nas especificações que houve nesse período. Dando continuidade à breve história, irei citar alguns acontecimentos marcantes relacionados à expansão das aplicações móveis. Além do surgimento de celulares, que também influenciaram muito, nos anos 90 crescia a popularidade de handheld PC, o assistente digital pessoal. Um exemplo deles é o HP 95LX de 1991. Ele parecia um computador de mão, operava com o sistema operacional Microsoft DOS e possuía muitas funções e aplicações semelhantes ao de um computador. Em 1997, a Nokia lançou o jogo Snake para os seus modelos celulares, onde permitiu com que a indústria de jogos para celulares crescesse muito, devido à sua fama. Em 2002, surgiu um dos primeiros modelos de smartphones da BlackBerry, onde o usuário dava de cara com muitas aplicações para celulares. Em 2007, a Apple lançou o iPhone e o seu sistema operacional iOS. E no ano seguinte, a Apple lançou o App Store para os iPhones, onde o usuário conseguia baixar muitos aplicativos para os seus dispositivos móveis. No mesmo ano, em 2008, a Google lançava o sistema operacional Android, que por se tratar de uma plataforma open source, permitiu com que os fabricantes de celulares de diferentes marcas fabricassem seus modelos usando Android como sistema operacional, levando em consideração o custo baixo que isso proporcionava ao fabricante e também que o usuário tinha acesso aos recursos fornecidos pela Google na época. 2 anos depois, a Microsoft lançava o sistema operacional Windows Phone,
para seus celulares. Um ano depois, a App Store alcançava a marca de 15 bilhões de downloads e Android Market, que é a anterior Google Play, alcançava a marca de 10 bilhões de downloads. No mesmo ano, um total de 1 milhão de aplicativos móveis já haviam sido desenvolvidos. Dando um salto de 9 anos em 2020, a App Store e Google Play totalizaram aproximadamente 142,8 bilhões de downloads apenas no ano de 2020 e somaram 111 bilhões de reais como receitas relacionadas à compra de aplicativos e também compras em app, que é dentro do aplicativo. Todo esse contexto histórico justifica a grande importância que essa área de desenvolvimento de dispositivos móveis possui. Agora, após a apresentação do breve histórico dos dispositivos móveis, vamos abordar a visão geral e as principais características desses aparelhos. Bom, uma das primeiras perguntas que podemos fazer ao pensar no desenvolvimento para dispositivos móveis é: por que essa área é importante? Segundo a pesquisa ao lado, que tem como uma das fontes o IBGE, a internet nos anos de 2018 e 2019 foi acessada, quase na totalidade, por telefone móvel celular, mostrando que cada vez mais pessoas estão acessando a internet por meio desses aparelhos. Vale ressaltar que nessa pesquisa os entrevistados poderiam escolher mais de uma opção, o que justifica as altas porcentagens de microcomputador, televisão e, por fim, tablet. Um dos motivos que explica o porquê, o motivo de os dispositivos móveis estarem ocupando a primeira posição é o fato de eles serem muito práticos e acessíveis aos usuários. É um mundo de possibilidades na palma da mão. Além disso, outro fator que explica os resultados dessa pesquisa é a facilidade de compra de um dispositivo móvel em relação a outros aparelhos, como computadores. Os dispositivos móveis, em média, possuem valores mais baixos que os computadores pessoais, microcomputadores, por exemplo. Mas é claro que essa comparação depende muito dos aparelhos analisados e suas respectivas características técnicas. Desse modo, esse alto uso de celulares, por exemplo, traz muitos benefícios para as organizações no ambiente virtual, por representar, dentre diversos conceitos, ele representa um canal de marketing e divulgação, que consequentemente aumenta a visibilidade, interação e envolvimento dos clientes, formando assim um diferencial para a gestão da marca, que agora pode alcançar seus clientes em movimento, já que não é mais necessário que o público-alvo esteja em suas casas, sentadas, as pessoas sentadas na frente da TV ou do computador. Agora, seja no transporte, no trabalho, em momentos de lazer, o celular é muito acessível, tornando-se assim um recurso muito benéfico para o mundo comercial, o mundo das vendas. Além disso, indo para o próximo slide, vale lembrar dos aplicativos bancários chamados de mobile banking. Esses softwares eles possuem uma grande parcela na movimentação diária do mercado financeiro, por exemplo. Então, aplicativos de bancos, carteiras digitais, hoje são muito comuns e muitos dos clientes realizam, ao invés de ir numa agência física, realizam transações, conferência de extrato, enfim, tudo por essas aplicações nos seus dispositivos móveis. E, por fim, não poderíamos deixar de destacar o aumento das aplicações móveis governamentais, as eGov. Trouxemos aqui dois exemplos, sendo o primeiro deles o meugov.br, que ele possui diversos serviços governamentais. E também o aplicativo da carteira de trabalho digital, que hoje, isso já é realidade, é uma substituta da carteira de trabalho física. Ambos os aplicativos eles são exemplos do uso do desenvolvimento de software em dispositivos móveis na comunicação e utilização de serviços entre sociedade e governo. Irei falar sobre as principais características e objetivos desta área. O primeiro deles é lidar com diversos tipos de linguagens de programação e IDEs, que podem variar de projetos para projetos devido às diferentes aplicações que podem variar de nativas, que utilizam linguagens nativas, híbridas e aplicação web, que é focada no front-end. E também tem as linguagens para programar banco de dados e também o back-end para integrar com o servidor e realizar o tratamento de dados. O segundo tópico é a reestruturação de aplicativos já existentes, ou seja, devido à constante inovação, por exemplo, nas implementações, funcionalidades, designs, seguranças e também nas diretrizes, um desenvolvedor pode buscar reestruturar algo que já está desenvolvido para buscar novas soluções e aprimorar a viabilidade técnica da aplicação. O terceiro tópico é o desenvolvimento de aplicativos, adaptar-se às atualizações e fornecer manutenção. Precisa aprender a se adequar às mudanças e atualização dos sistemas operacionais, como, por exemplo, alterar comandos e operações que podem se tornar obsoletos, necessitando criar novas versões da implementação e buscar melhores performances. Um outro ponto importante é entender minuciosamente as necessidades do cliente e aplicá-las no desenvolvimento. Porque diversos pontos de vista podem se estabelecer
podem ser estabelecidos pelos clientes, né? Então, cabe ao profissional entender essa ideia, estar sempre consultando e comunicando para que o produto final seja convertido em uma implantação técnica que alcance todos os objetivos do cliente que eram desejados. Então, uma boa comunicação deve ser feita, né, entre o desenvolvedor e o cliente. E é importante priorizar sempre a vontade do cliente. Próximo tópico se trata de lidar com grande diversidade de dispositivos, pois diante ao crescimento do número de marcas, modelos e o tipo de dispositivos móveis como os relógios inteligentes, tablets, celulares, assistente digital pessoal, a área terá de se adaptar com diferentes componentes técnicos que fazem parte dos diversos tipos de dispositivos móveis e também do tamanho da tela e de sistemas operacionais. O próximo tópico é sobre a implementação de sites responsivos. Um outro objetivo relacionado a esta área, apesar de fazer parte do desenvolvimento web como um todo, é o desenvolvimento de sites responsivos, né, onde os websites terão de ser implementados para se adaptarem nas telas de diferentes modelos de dispositivos móveis. Então, esta parte costuma lidar com layouts de modo que a interface e a visualização não seja afetada para os usuários. Tanto na visualização para os computadores desktops quanto para os dispositivos móveis. O próximo tópico é gerenciar banco de dados, que também faz parte do serviço, né? Também faz parte da área. E o outro tópico são os processos centralizados no usuário, em termos de interface e experiência do usuário. Ou seja, pensar no público-alvo que fará uso das aplicações é fundamental. Então, precisa buscar layouts e designs que garantam uma boa experiência ao usuário. Um ponto forte a ser ressaltado sobre o tópico é o desenvolvimento com recursos de acessibilidades para atender os milhões de usuários, né, que possuem algum tipo de deficiência física. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração nas questões de características e objetivos da área de desenvolvimento para dispositivos móveis. Bom, partindo para a análise das fases de desenvolvimento de uma aplicação mobile, ou seja, né, uma aplicação para um dispositivo móvel, a gente encontra um ciclo de vida, um ciclo de vida de um software. Uma primeira etapa está a parte do planejamento. É uma etapa primordial, pois é nessa fase, né, que vai se definir o escopo da atividade, o escopo do que será feito. Além disso, quem irá fazer e em quanto tempo. Então, são métricas, são decisões essenciais para o início, né, para o pontapé do desenvolvimento. Em seguida, né, na nossa segunda etapa, nós temos a área de UI e UX Design, que nada mais é, né, um nome bonito em inglês para o design, para a prototipagem das telas, por exemplo. Então, essa é a área responsável por definir como que será a interface e a interação entre o usuário e o software. Em seguida, na terceira etapa, temos o desenvolvimento, né, barra programação, codificação, enfim, a etapa de implementação. Nessa etapa, os desenvolvedores, né, os codificadores, os analistas, eles vão pegar o que foi feito, o que foi definido no escopo do planejamento, as regras de negócio e as telas, por exemplo, desenhadas pelo time de UI e UX Design, e vão implementar isso por meio do código. Em seguida, temos a parte de testing e QA. QA nada mais é uma sigla em inglês que significa garantia de qualidade, ou seja, é uma parte que vai validar, vai testar tudo aquilo que foi implementado, se obedece ao que foi definido no escopo do planejamento e se também atende aos requisitos do time, né, de UI e UX Design, se atende à tela que foi desenhada. Nessa parte existem diversos testes que podem ser feitos, testes unitários, testes integrados, testes de massa, testes de estresse, enfim, são muitas possibilidades para ver, né, como que o software se comporta em diferentes situações. Em seguida, nós temos o lançamento, que é a junção de tudo aquilo que foi feito após a validação, testado, enfim, e é feita uma versão para o cliente, para os stakeholders, que são os participantes, todos os membros envolvidos e interessados naquele software. Então, é dado a ele o lançamento dessa versão para ver, às vezes, muito o feedback, enfim, para ver como que o software se comporta na mão do usuário final. Após isso, né, esse usuário ele pode muito bem identificar novas funcionalidades ou algum erro, né, que não foi percebido pela equipe, e isso sempre vai para a equipe de manutenção e suporte, que identifica esses parâmetros e, como que eu posso dizer, ela documenta e e elabora novos itens que precisam ser feitos, os quais precisam de um planejamento, e no planejamento vai definir, né, a gravidade daquilo e dependendo vai seguir todo o ciclo de vida novamente, indo para UI UX Design, para implementação, para teste, etc. Nos slides seguintes, quero falar sobre os 3 tipos de aplicação mobile, que podem ser a nativa, híbrida e a web, dando uma leve pincelada de cada uma devido ao tempo. Começando pela aplicação nativa, ela é desenvolvida através da linguagem nativa do sistema operacional e funciona somente nesse sistema operacional. Podem ser Java e Kotlin para Android, Objective-C e Swift para o iOS e C Sharp para Windows Phone. Podem ser facilmente baixados nas lojas de cada sistema, por exemplo, no App Store e Play Store.
Dentre as suas vantagens é que, por ser desenvolvido usando a linguagem nativa, acessa todas as funcionalidades dos dispositivos com maior facilidade. Funcionalidades como câmera, GPS, contato, ligação, entre outros. E isso traz melhor experiência ao usuário devido às suas integrações com as funcionalidades, além de trazer um maior desempenho e reduzir falhas de segurança. E também funciona de modo offline. Dentre as suas desvantagens é que existe um padrão de design e diretrizes que devem ser seguidos no seu desenvolvimento e que são oferecidos pelas diferentes sistemas operacionais. E também traz um custo bem maior em relação aos demais, uma vez que os desenvolvedores buscam implementar aplicativos em diferentes plataformas, e a necessidade de desenvolver de forma distinta em cada uma das sistemas operacionais traz maior custo, pois dependendo da complexidade será preciso diferentes profissionais para cada sistema operacional, e também levaria mais tempo para ajustar a aplicação, quanto às atualizações e manutenções. Então, o próprio uso da linguagem nativa pode ser uma das vantagens. Já a aplicação web, diferente da híbrida e nativa, não é possível baixar ele dentro das lojas, e sim, nós acessamos eles através do navegador com acesso à internet. Ele é como se fosse um site que atua como um aplicativo. Dentre as suas vantagens estão baixo custo em relação aos demais, e também uma única aplicação para todas as plataformas, pois é acessado com a internet por qualquer navegador. O seu desenvolvimento é semelhante ao de website comum para desktop. A diferença é que será designado para atender visualização dos dispositivos móveis. E também, uma das vantagens é que não é necessário realizar download e nem instalação, portanto não ocupa espaço na memória. E também não é necessário estar a constante adaptação com as atualizações dos sistemas operacionais, pois ele é acessado através de um navegador. Dentre as desvantagens é que não possui integração com as funcionalidades dos dispositivos, uma vez que é acessado no navegador, e funciona apenas de modo online, com acesso à internet. E também não permite tanta interação entre aplicativo e usuário, podendo demonstrar lentidão, uma vez que depende da sua conexão com a internet. Já a aplicação nativa mescla linguagens utilizadas nas aplicações nativa e web. Podem ser baixadas nas lojas, como no App Store e Play Store, assim como nas aplicações nativas. Dentre as suas vantagens é que existem frameworks que permitem com que a implementação da base de aplicação web rode nas multiplataformas com apenas um código e também com acesso às funcionalidades dos dispositivos através de seus plugins. Então, ele possui funcionalidades semelhantes aos nativos, e também isso gera menor custo do que a aplicação nativa em si e uma manutenção mais simples, uma vez que há apenas um único código. Dentre as suas desvantagens estão que ele possui menos performance em comparação à aplicação nativa, e também a limitação e erro quanto às funcionalidades em algumas plataformas, aumentando a ocorrência de erros. O núcleo da aplicação é desenvolvido com a tecnologia web, e essa aplicação é mesclada com a aplicação nativa. Bom, partindo agora para o levantamento das principais sub-áreas presentes inseridas nessa esfera de desenvolvimento para dispositivos móveis, encontramos 4 principais, sendo a primeira o desenvolvimento Android iOS, dedicado às aplicações nativas, como visto anteriormente. A segunda sub-área, que é o desenvolvimento web para dispositivos móveis, a gente observa que o ambiente de implementação e o ambiente de acesso, ele é web. Então, isso, se encaixa perfeitamente em aplicações webs, que são acessadas, nos dispositivos móveis pelos navegadores, e em aplicações híbridas. A terceira sub-área, UI UX Designer, diz respeito à construção, ao planejamento, à prototipagem das interfaces dos softwares, em dispositivos móveis. E, por fim, a engenharia de software nessa área, que o profissional, essa sub-área, ela é a mais abrangente de todas, pois a engenharia de software cuida de várias partes. A gente pode até lembrar daquele ciclo, aquele ciclo de software em que há várias fases no desenvolvimento geral, e a engenharia de software cuida desde a análise de requisitos, do planejamento, até o lançamento, passando pela implementação, pela prototipagem e pelos testes. Então, essa é a sub-área mais abrangente, e o profissional dessa área ele tem que ter uma visão mais ampla de todo o processo. Agora, nessa parte da nossa apresentação, vamos avaliar alguns aspectos do mercado de trabalho e salários dessa área de desenvolvimento para dispositivos móveis. Bom, antes de tudo, vale ressaltar que todos os dados aqui citados foram retirados da pesquisa da consultoria inglesa Michael Page, no cenário do mercado de trabalho brasileiro de 2020. A referência para a pesquisa segue no rodapé desse slide e nas referências finais da apresentação. Dentre diversos dados que a pesquisa trouxe, alguns muito interessantes são: primeiro, 91% dos profissionais são homens, fato esse que revela como essa área é predominantemente masculina, e que seria muito legal, por parte das empresas, das organizações, maiores incentivos e programas de acolhimento para a inclusão feminina, a fim de reverter esse cenário. Em seguida,
temos que 93% dos desenvolvedores dessa área, né, são focados em desenvolvimento para sistema operacional Android. E a gente trouxe aqui, né, dois principais motivos, duas principais razões para isso. A primeira delas é que a linguagem nativa do Android é o Kotlin, que se assemelha muito à linguagem de programação Java. E o Java, né, por sua vez, ele é muito comum no mercado de trabalho brasileiro. E isso facilita a qualificação de profissionais e a troca de informações. Ou seja, aquele profissional que tem conhecimento em Java tem mais facilidade, né, para desenvolver aplicações no sistema Android, devido à similaridade, a similaridade entre Android e Kotlin. Outro fator é que no Brasil, segundo pesquisas do Google, 9 em cada 10 celulares possuem um Android como sistema operacional, representando assim uma maior demanda em relação aos aparelhos iOS. Outro ponto, né, outros pontos levantados pela pesquisa são, primeiro deles, há uma forte migração e interesse de profissionais de outras áreas de tecnologia, como o front-end e o back-end, pelo desenvolvimento para dispositivos móveis, por conta, né, da crescente demanda dessa área. Um exemplo disso é o uso ainda mais intenso dos celulares na pandemia do Covid-19, em que muitas pessoas usaram seus smartphones para fazer serviços básicos, como pedir comida, fazer compras, tudo isso sem sair de casa. Logo, né, com isso, tais serviços oferecidos no mundo, né, dos dispositivos móveis gerou uma maior demanda, né, uma maior demanda por profissionais qualificados para o desenvolvimento mobile. E isso, né, como consequência, trouxe a terceirização, que é uma prática, né, que se baseia em empresas usufruindo de serviços e mão de obra de outras empresas, a fim de aumentar o número de profissionais. E, por fim, nosso terceiro tópico trata, né, de um ponto de vista mais técnico, que é a constante atualização, né, constantes atualizações dos sistemas operacionais e a evolução, né, em si das linguagens de programação, das práticas da engenharia de software. Isso ocasiona, né, a necessidade de mais desenvolvedores, tornando, como uma conclusão final, tornando a área muito atrativa, necessária e carente de profissionais qualificados. Dando continuidade à sessão do trabalho, quero levantar alguns salários médios de um profissional que exerce atividade de desenvolvimento de dispositivos móveis, retirados de 4 fontes diferentes. O primeiro deles é o salário.com.br, com base em 56.370 salários. O salário médio indica que é 4.241. Já no glassdoor.com.br, com base em 271 salários, indica que o salário médio é 4.628. Já no Indeed.com.br, o salário médio indica que é 5.485, com base em 275 salários. Bom, como não temos dados do desvio padrão nem da variância, não sabemos justificar a discrepância entre o primeiro e o último dado, mas sabemos que o salário médio gira em torno destes valores. Já na fonte trabalhobrasil.com.br, o salário médio foi determinado de acordo com o porte da empresa e o tempo de experiência do profissional. Aqui podemos ter uma noção melhor sobre como o salário pode variar de acordo com esses fatores. Os dados foram obtidos com base nas informações de 355 salários. E aqui estão descritos sua experiência em anos para cada nível profissional. Agora, daqui em diante, em nossa apresentação, vamos relacionar o tema abordado com o ambiente acadêmico. A primeira linha de raciocínio é a análise das disciplinas diretamente ou indiretamente relacionadas na IACH e no universo USP. Nessa etapa, foi feita uma busca em toda a grade curricular do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, representado pela sigla BSI, na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Antes de tudo, vale ressaltar que não foi encontrada uma disciplina específica sobre desenvolvimento para dispositivos móveis. Portanto, todas as aqui elencadas possuem relação indireta com o tema da apresentação. A primeira delas é a disciplina de Introdução à Programação, ofertada no primeiro período ideal. Ela torna-se essencial devido a ser o primeiro contato com a lógica de programação, com as linguagens de programação, com a máquina, com as linhas de código, com os compiladores. Portanto, é o primeiro contato dos alunos com a programação e com o conceito de computação em si. Já no segundo período ideal, há duas disciplinas que se destacam, sendo a primeira a Introdução à Análise de Algoritmos, muito importante, pois a análise de algoritmos é parte do dia a dia de um desenvolvedor para dispositivos móveis, e a segunda é Algoritmos e Estruturas de Dados 1. Muito importante também, pois a todo momento estão sendo manipulados dados no software, então entender como é essa manipulação, como que é a ligação entre eles, toda essa estrutura é essencial. No terceiro período ideal, é ofertada a disciplina de Computação Orientada a Objetos. Essa disciplina é muito importante, pois, só para dar um exemplo, a linguagem de programação Kotlin, que é usada para desenvolvimento de aplicativos em sistema operacional Android, ela é uma linguagem de programação orientada a objetos. Portanto, entender o que é
o que é computação orientada a objetos, o que é uma linguagem de programação orientada a objetos, torna-se essencial para desenvolver aplicativos, para o desenvolvimento para dispositivos móveis como um todo. Também no terceiro período ideal, temos a matéria de algoritmos e estruturas de dados 2, que é a continuação daquela ofertada no segundo período ideal. E também a ênfase, né, na estrutura de como os dados estão interligados, de como eles são trabalhados, ao longo do desenvolvimento. Já no quarto período ideal, temos a disciplina de sistemas operacionais. Ela é muito importante, pois a todo momento na apresentação vimos que há diferenças, né, no desenvolvimento para, por exemplo, o sistema operacional Android e o sistema operacional iOS. Portanto, entender essas diferenças entre o Android, o iOS e os sistemas operacionais como um todo é uma ótima ferramenta no desenvolvimento, enfim, as peculiaridades de cada sistema operacional. É muito importante isso. E no quinto período ideal, a matéria de análise, projeto e interface humano-computador. Nessa matéria, entenderemos mais como que é a interface, como que a interface interage entre, né, a interação da interface humano-computador. Portanto, isso está totalmente relacionado com a área de UI e UX Design, que vimos também nessa apresentação. Por fim, a disciplina, né, que é uma optativa, no caso, uma optativa eletiva de desenvolvimento para a web. Essa disciplina é muito importante, né, devido a ensinar os fundamentos web, e isso se encaixa totalmente no desenvolvimento, né, de aplicações de softwares web, com foco em dispositivos móveis, ou então em aplicações híbridas. Bom, seguindo essa segunda parte do trabalho, falaremos sobre projetos de pesquisa relacionados ao nosso tema, que é o desenvolvimento para dispositivos móveis na EASH. Alguns dos projetos de pesquisas que encontramos é do professor associado no curso de Sistema de Informação da EASH, que é o professor Marcelo Medeiros Heller. A sua linha de pesquisa principal está relacionada com a engenharia de software, com ênfase em teste de software. Portanto, uma das áreas de pesquisa de interesse do professor é o teste de acessibilidade em aplicações móveis. Indo para os seus projetos de pesquisa, temos a automação do teste de acessibilidade em aplicações móveis Android. Bom, segundo o seu resumo, levanta a necessidade de que todos os softwares desenvolvidos sejam acessíveis para todos, inclusive os de plataforma mobile, atendendo imprescindivelmente a todos e também à população que possui algum tipo de deficiência física, permitindo-lhes o acesso a informações. Este projeto possui como objetivo colaborar com a automação de avaliação de aplicativos móveis de diversas maneiras, acerca da acessibilidade. Inclusive, como uma curiosidade, com esse projeto, o professor Marcelo obteve um prêmio de pesquisa de teste e verificação da rede social Facebook, onde foram selecionados apenas 10 de 145 projetos submetidos. O segundo projeto é a geração automática de suítes de testes para aplicativos móveis usando testes baseados em buscas. Bom, sobre o resumo, diante as sérias limitações que as técnicas atuais de testes dos aplicativos possuem em relação à geração de dados do software para simular a interação do usuário com o aplicativo, a proposta da pesquisa foi desenvolver a abordagem de teste baseada em buscas em que os testes de complexas interações com aplicativos fossem gerados automaticamente. Já o terceiro projeto de pesquisa é o mecanismo de apoio ao teste formal e automatizado de aplicações móveis. Bom, segundo o resumo, o objetivo deste projeto é propor uma abordagem formal e automatizada para aplicações móveis, pois novas técnicas de teste são necessárias para reduzir a ocorrência de falhas e para garantir a melhor qualidade das aplicações móveis, em razão do grande número e da diversidade de usuários. Bom, agora falaremos sobre alguns professores que trabalham com o tema. Nela, selecionamos 2 professores que, mesmo não trabalhando diretamente com o tema em si, as suas linhas de pesquisas possuem algum tipo de relação com desenvolvimento e aplicação para dispositivos móveis como pauta de estudo. Bom, o primeiro deles é o professor Marcelo Medeiros Heller. Como nós citamos anteriormente nos projetos de pesquisa, o professor ele trabalha a parte do teste de software, que é a sua linha de pesquisa principal, para aplicações móveis. Portanto, nós podemos afirmar que o professor ele trabalha, sim, mesmo que de forma indireta, com desenvolvimento para dispositivos móveis. Temos também a professora Renata Pontin de Matos Fortes, que é a professora associada do Departamento de Ciências da Computação do ICMC, em um dos seus projetos de pesquisa, que é uma abordagem orientada a modelos para aplicativos móveis da web, considerando-se acessibilidade e interoperabilidade. Nesta pesquisa, um dos objetivos é criar soluções que permitam fácil desenvolvimento de aplicativos e aplicativos da web para dispositivos móveis com recursos de acessibilidade, levando em consideração que o cenário em que o desenvolvimento de aplicativos que são acessíveis para usuários com deficiência é complexo. Essa informação foi retirada do resumo da pesquisa. Bom, embora não tenha um enfoque no nosso tema em si,
Para realizar essas pesquisas, seria necessário trabalhar mesmo que indiretamente os aspectos e processos de desenvolvimento móvel. Portanto, achamos importante incluir a professora como uma das professoras que trabalham com o nosso tema. Bom, terminamos o nosso trabalho. Aqui estão algumas referências utilizadas e agradecemos a sua atenção e tenham um bom dia.